Fala galera, meu nome é Jefferson Cardoso e você está no meu canal Atalaia. Quem sabe você ficou com saudade desse bordão que há tanto tempo nós batíamos aqui nesse canal contra as coisas erradas que existiam no meio evangélico. Tudo com um intuito muito claro, não de destruir, mas sim de consertar e fazer com que a igreja, a noiva de Cristo, venha abrir os olhos para naquele dia não dizer que não sabiam de absolutamente nada. Para que naquele dia não viesse a dizer, não, Senhor, eu não sabia. Eu estava no meio, mas não sabia. Eu compactuava com as coisas erradas, mas não sabia. Não. Nós viemos aqui para mostrar para vocês e trazer à luz da verdade as coisas que acontecem nos bastidores, onde você não pode saber, porque senão você é mais um daqueles que vão se escandalizar. Eu quero dizer para vocês que o canal chegou num propósito muito genuíno. Com a criação dele, o propósito dele foi para resolver um assunto particular da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul. Após um pedido de socorro que fiz mais de 100 cartas e mandei para todos os pastores, presidente de Santa Catarina e Sudeste Paraná, em especial para a Convenção Catarinense que sequer deu ouvidos. Que é a barbárie, o absurdo da prebenda do irmão do pastor Nilton dos Santos, presidente da convenção. Um cidadão que ficou em Jaraguá do Sul, acabou com a nossa igreja. Diversas vidas saíram na época e se desviaram, porque não aguentaram os dissabores e a forma que utilizava a instituição evangélica para ganhar dinheiro. O propósito da igreja não era cumprido, que era para levar alimentos às pessoas necessitadas, sustentar verdadeiramente missionários que estavam fazendo a obra a partir do momento que se descobre o quanto pastor Daniel do Common, como ele se intitulava, que é dos Santos na verdade, ganhava de prebenda em Jaraguá do Sul. Esse cidadão ganhava em torno de 23 salários mínimos. Mais 7 mil, vou botando o cálculo ali, mais 7 mil para uma igreja que ele criou, que ele fantasiou e fez sair recursos da Assembleia de Deus para ir para um outro ministério que era dele, ele era o dono. Mais que isso, para ele e a esposa, a igreja tinha que pagar e paga até os dias de hoje o plano master, o melhor que a Unimed tem. Quanto que custa isso, meu irmão? Olha aqui o resultado. E o que eu digo para você hoje é que saímos vitoriosos dessa batalha, dessa guerra. De todos os processos que a Convenção Catarinense, na pessoa do presidente da convenção, Nilton dos Santos, ingressou contra mim, ele nunca ganhou um processo. Nunca ganhou. É a pior das vergonhas que possa existir um líder religioso e contra o que diz a própria Bíblia, ingressar contra uma ovelha, ações para tentar unicamente, um único propósito, calar e intimidar. Isso é vergonhoso para a Assembleia de Deus de Santa Catarina, ter como líder um pastor que a todo momento tentava calar um membro que nasceu na igreja. Tudo para proteger o seu irmão. Tudo para garantir o legado de prebenda, não só para ele, para quantos outros que ganham valores absurdos em Santa Catarina. Mas a todo momento eu dizia a Deus, e parei um pouco com o canal até por isso, porque eu pedia para Deus, meu Deus, até quando? Em dezembro do ano passado, Deus nos dá uma vitória. A única ação que eu ingressei foi contra o pastor Cláudio Caetano em Jaraguá do Sul, não contra ele em específico, mas como o presidente da Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul, pedindo para que ele faça assembleia para tratar a respeito da prebenda do Daniel, do pastor Daniel jubilado em 2011. Você já viu aonde chegou o absurdo de um membro para poder pedir aquilo que é de direito, que eu tentei, falei, conversei, fiz tudo o que estava ao meu alcance, e não fui atendido, mandei carta para a convenção, para pastor presidente, não fui atendido na época, em 2018, para tratar de uma ata que estava escrito, presta atenção cronologicamente que eu vou lhe falar, que é uma assembleia que foi feita em 2015, que o pastor deveria convocar uma outra assembleia para tratar desses absurdos, que era a prebenda do Daniel, do pastor Daniel, irmão do presidente da convenção. E nunca foi feita essa assembleia, a ponto de quando eu pedi, quando eu fui atrás, me foi negado. Pior,
Quantos dissabores eu tive com irmãos que não entendiam o que se passava, que não sabiam o que ocorria. Mais do que isso, líderes de Jaraguá do Sul me intitulando como endemoniado, como revoltado com a igreja do Senhor. Que vergonha. Eu pedi a todo momento, Deus, dá vitória para a tua igreja nesse ponto, para moralizar um pouquinho que resta ainda, um pouquinho que resta, porque já chega um mundo que apedreja, que bate na igreja o tempo todo. Não tem como nós aceitar coisas erradas para apanhar ainda mais. Faça sair vitorioso dessa situação. E a primeira vitória que temos, a única que eu ingressei, e a vitória que temos que para mim tem um sabor de derrota. Um membro da Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul tem que entrar judicialmente para simplesmente pedir o que é de direito uma Assembleia para tratar desse absurdo, dessa prebenda milionária. Mas quem sabe você deve estar perguntando, meu Jefferson, por que tu foi entrar? Deixa o pastor ganhar. Um homem que deve estar rodando o mundo fazendo a obra de Deus o mundo que ele roda fazendo a obra de Deus, essa aqui que você vai ver nessa imagem agora. Eu confesso para você, e repito o que falei no início, eu não consigo compreender e entender que você, crente, conhecedor da palavra de Deus, vai dizer que a finalidade do dízimo está sendo cumprida em Jaraguá do Sul, porque não está. Está sendo para sustentar justamente isso. Vou botar de novo na tela, olha aí. Está sendo para cumprir isso. Se você acha que dinheiro do dízimo foi feito para isso, eu não acho que foi feito para alimentar esse tipo de situação. Eu acho que o dinheiro do dízimo foi feito para alimentar esse tipo de situação aqui, ó. Fazer com que pessoas levem alimentos, levem não só alimento físico, mas espiritual para as pessoas. E temos missionários ganhando 600, 800 reais no campo missionário, passando necessidade. Enquanto o irmão do presidente da convenção não, leva 23 salários mínimos, levava, conforme a ata que jubilou, mais 7 mil para Esmirna, leva mais o teto para ele e para a esposa, o plano master de saúde da Unimed. Volta em mim agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cumpriu a finalidade, fomos vitoriosos. Mais do que isso, os desembargadores de Santa Catarina disseram que a convenção não tem sequer poder, porque a todo momento o pastor Cláudio Caetano ficava defendendo no processo que era direito adquirido do pastor Daniel essa prebenda. Mais do que isso, falava a todo momento que não competia a ele, está claro no estatuto, que não competia a ele fazer, que tinha que ser acionada a Convenção Catarinense de Santa Catarina, a Convenção de Santa Catarina, a CIADESP. Os desembargadores foram bem claros, a convenção não tem nada, repito, nada a ver nessa destituição de prebenda que vai acontecer do pastor Daniel. Nada! É única e exclusiva responsabilidade do pastor Cláudio Caetano de Jaraguá do Sul, presidente da Assembleia de Deus. Mais do que isso, falou também que não há de se falar em direito adquirido. Então você, pastor de Santa Catarina, que ganha um exorbitante salário, irmãos assembleanos, você pode requerer para que seja tirado isso aí. Se você vê, tem pastores que ganham um salário, que eu concordo que tem que ganhar, trabalharam, levaram nada da vida, não conseguiram nem às vezes construir uma casa. Não conseguiram nem construir uma casa. Deve a igreja ajudar sim os nossos pastores. Agora o que não podemos é aceitar esse absurdo que aconteceu em Jaraguá do Sul, tudo porque era irmão do presidente da Convenção da Assembleia de Deus. Eu digo para os irmãos que eu cheguei num ponto agora de dizer para vocês que a todo momento, nunca eu quis determinar o que era para fazer, nunca disse que era para cortar, aumentar ou diminuir, nunca. Simplesmente é dar direito à igreja de decidir. Vai ter, o pastor Cláudio Caetano vai ter que fazer essa assembleia assim que ser intimado da decisão dos desembargadores de Santa Catarina. A convenção não vai poder pitar absolutamente nada com relação a isso. Eu digo para vocês o seguinte, meus irmãos de Jaraguá do Sul, vocês que de repente não entenderam o propósito e hoje, vendo esse vídeo, começam a compreender que Jefferson Cardoso nunca foi endemoniado, nunca teve contra a igreja, que Jefferson Cardoso sempre teve contra barbáries e excessos cometidos por líderes religiosos. Então, eu digo para vocês que criar o canal Atalaia e denunciar tudo que estava acontecendo na época foi a medida que estava às minhas mãos para se fazer. Eu tenho que reconhecer, meus irmãos, que o amadurecimento dos anos fizeram com que a gente pensasse e refletisse em algumas das nossas atitudes. Acredito que cometi alguns excessos, e muitas das vezes, em vídeos que fiz,
Também quero pedir perdão aos pastores presidentes de Santa Catarina, que nem todos são iguais a esses pastores que eu intitulei nesse vídeo e narrei. Tem muito homem sério, viu, meu irmão? Comprometido ainda com o evangelho genuíno. Tem muito pastor sério que verdadeiramente tira de dentro da sua casa para levar para a ovelha necessitada. A você tem o meu respeito e eu peço perdão por, de repente, muitas das minhas falas e vídeos colocarem vocês todos dentro de um só saco. Porque vocês não são, vocês são separados, são diferentes dessa turma aí toda que sempre pensou só nisso, e nunca com a igreja, e nunca com a alma. Deus me proporcionou nesses anos, meus irmãos, após tudo isso, após passar por tantos dissabores da minha vida, após ser brutalmente envergonhado muitas das vezes por líderes nossos, né? Deus me proporcionou ser vereador, Deus me proporcionou ser suplente deputado estadual agora, com a segunda maior votação da nossa região, e Deus me proporcionou saber que eu sempre tive no lado certo, no caminho certo, em defender a noiva de Cristo verdadeiramente. Dessa luta toda travada e disso tudo que eu estou falando para você, as minhas mãos estão limpas. Povo de Jaraguá do Sul, as minhas mãos estão limpas. Pedi para Deus, se fosse a vontade dele, que fosse vitorioso nesse processo. Se não fosse a vontade dele e tivesse tudo certo, que eu perdesse esse processo. Não adiantou, pastor Cláudio, convenção, pagar os melhores advogados que o dinheiro possa comprar e pagar para manter a prebenda do Daniel. Perderam. Então eu digo para vocês, meus irmãos, faça agora o que tiver ao alcance de vocês. Vai ter essa assembleia para tratar desse assunto, se vão cortar, diminuir, aumentar a prebenda do Daniel. Qualquer resultado que for, as minhas mãos estão limpas. Eu estarei nessa assembleia. Eu estarei. Irei filmar, gravar essa assembleia também. E gostaria muito, meus irmãos, que os irmãos orassem e pedissem para Deus sabedoria. A igreja não pode mais colaborar, ser copartícipes de coisas erradas e que não são propósitos bíblicos. Faça, meu irmão, justiça. Eu tentei da minha maneira, acredito que errei muito, acertei também, mas hoje eu acho que vocês conseguiram compreender a finalidade desse canal. Vou continuar assim, anunciando as coisas erradas, com um propósito construtivo de fazer realmente valer o desejo da igreja e o que compõe a Bíblia. Pastor Nilton dos Santos, eu vou mandar um recado para o senhor. Não se sinta derrotado com essa ação. Sinta que essa ação, pastor Nilton e pastor Cláudio Caetano, serviu como aprendizado, serviu para estar ao lado da igreja verdadeiramente, daqueles que já têm história na cidade, que pastores entram passageiramente em cada igreja e ali fazem, constroem a sua história e deixam a sua folha de serviço. Pastor Cláudio Caetano, eu tenho muito a elogiar a questão administrativa em Jaraguá do Sul, mas tenho muito a criticar na situação de diálogo e de construção, e de não ficar e não firmar aquilo que se fala. Estou do teu lado, moço, você é dizimista, você tem direito. Isso foi de água abaixo, e está no meu canal esse vídeo. Então, não tenho nada contra vocês, pastor Nilton, pastor Cláudio, demais pastores que passaram por esse canal, que foram transferidos, que foram trocados por dissabores que aconteceram nos seus campos a qual administraram. Não tenho nada contra vocês. Só entendam que tudo isso serve para um aprendizado. Eu amo meu Cristo ressurreto, quero ir morar no céu e quero fazer a coisa certa. Meu irmão, compartilhe esse vídeo, faça chegar a todos os crentes de Santa Catarina, para que eles saibam que ainda a igreja é dos crentes, que ainda a noiva é de Cristo, e homem nenhum vai prostituir a igreja cobrando para dar bastante para aqueles que não têm folha de serviço. Deus abençoe a sua vida e fique ligado com a gente. Não deixe de se inscrever nesse canal que é tão importante também, para a gente continuar esse trabalho de limpeza e de moralização.